Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, no capítulo 5. Já falei demais, já mostrei coisa demais. Vamos à palavra de Deus, que é o mais importante de tudo que nós viemos fazer nesse lugar. Todos nós viemos aqui para prestar um culto a Deus. Amém? Todos nós viemos aqui para isso. Deus nos abençoa, Deus nos dá portas que nós precisamos, Deus fala, Deus nos dá ideias, Deus nos dá projeto. Mas o objetivo principal que nós viemos à casa de Deus no domingo, na segunda manhã, durante a semana, todas as semanas nós fazemos isso, é porque nós viemos prestar um culto a Deus, com o louvor, com a adoração, com o nosso dinheiro, nossos dízimos e ofertas, com a nossa presença, ajudando ao próximo. Mas eu creio, eu tenho certeza que Deus, Ele tem para nós bênçãos, Deus tem para nós projetos, ideias, coisas que na verdade vão engrandecer e enaltecer o nome de Jesus. Agora, eu escolhi um texto aqui em Mateus, do capítulo 5, no versículo 2 ao 9, que diz assim: Ele passou a ensiná-los. Quem passou a ensinar? Jesus. Dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Versículo 10 também: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós até aqui. Feche os seus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai amado, diante de nós está a Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento. Queremos receber, sermos transformados e abençoados pela Tua palavra. Certamente o Senhor tem algo sobrenatural a fazer aqui. Eu não deixei, Senhor, a igreja onde eu sou pastor, Rio de Janeiro, lá para vir aqui só porque o pastor Wallace é meu amigo. Eu vim aqui porque o Senhor tocou no meu coração, e certamente o Senhor tem algo a fazer aqui. Fala conosco, ajuda-nos, Senhor, muda a nossa vida, constrói uma história de vitória em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu gosto de ler a Bíblia e muitas vezes eu falo com meu pai que Deus tem me mostrado algumas coisas interessantes na Bíblia. Às vezes eu vou lendo e parece que salta uma palavra do texto. Parece que Deus mostra algo que pelo menos eu nunca tinha visto. Por exemplo, tem uma mensagem que eu prego, que eu falo sobre fé, né? E as pessoas falam que se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você faz isso, você faz aquilo. Só que na verdade a Bíblia não diz fé do tamanho, a Bíblia diz fé como. A Bíblia não está dizendo para nós que a nossa fé tem que ser grande ou pequena. Se você for parar para prestar atenção nesse texto da Bíblia, diz: aquele que tem fé como um grão de mostarda. Qual a diferença como ou tamanho? Como é o processo que o grão de mostarda passa, que é a menor de todas as sementes, mas se torna a maior de todas as hortaliças, a maior de todas as, né? Então, o que eu quero dizer para você? Às vezes uma palavra-chave te dá uma revelação, te mostra algo que talvez alguém nunca viu, e Deus dá uma palavra tremenda às vezes por causa de uma vírgula, de um ponto, de uma exclamação, de uma forma, do nome de uma cidade, né? Por exemplo, e aí você vê lá coisas que Deus quer falar, que Deus quer fazer, e aí um irmão da igreja que é bacharel, mestrado em teologia, um cara muito inteligente, falou para mim: pastor, mas a Bíblia, a versão NVI, diz fé do tamanho.
Eu falei, deixa eu ver. E ele trouxe a Bíblia NVI, e verdadeiramente na Bíblia NVI está escrito: aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Só que eu fui na Bíblia NVI, que na verdade é traduzida do inglês. E na Bíblia NIV, que é NVI em inglês, não diz faith as big, né? Fé do tamanho. Diz faith as well, fé como. Então eu falei, meu irmão, talvez seja muita ousadia da minha parte, mas essa nossa Bíblia NVI está traduzida erradamente. A Bíblia não está dizendo para nós que a nossa fé tem que ser grande. A Bíblia está dizendo para nós que a nossa fé tem que suportar todos os passos, todas as etapas que o grão de mostarda passa para se tornar uma grande hortaliça. Então quando eu vejo essas coisas, eu fico apaixonado, alucinado pela Bíblia. Por exemplo, as 3 portas do templo para chegar ao Santíssimo Lugar. Estudando isso, eu vi que o nome das 3 portas é Caminho, Verdade e Vida. Uau, que coincidência! Jesus falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Ninguém chega ao Santíssimo Lugar se não passar pelas 3 portas, que na verdade simboliza Jesus. Então são coisas apaixonantes, coisas que traz para nós a alegria de ler, de estudar. E um dia, lendo a Bíblia, eu fui lendo esses versículos: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Coisas que você já está cansado de ler e ver e conhece. Mas eu quero te mostrar algumas coisas que Deus falou ao meu coração e que tem me feito muito bem. Bem-aventurado significa muito feliz, realizado. Isso em todas as áreas. É uma palavra com um significado muito profundo. É também um substantivo masculino que nomeia na definição aquele que tem glória dos céus. Olha que coisa interessante. O pastor Wallace é um cara bem-aventurado. O que isso significa? Eu vejo na vida dele a glória do céu. Olha que coisa tremenda, meu irmão. Então, quando eu vejo essa expressão feliz, ela é citada, bem-aventurado, várias vezes na Bíblia Sagrada. Uma felicidade celeste, mas que é vivida na terra. Aquilo que na verdade Jesus quis e nos ensinou até através da oração do Pai Nosso. Tem gente que fica: Senhor, volta logo, eu não aguento mais essa terra, eu não aguento mais o governo, agora com essa confusão, o Brasil está quebrado. Deus, volta logo, porque eu já não suporto mais a dor. Eu queria que Deus me matasse. Eu já vi gente falar isso. Mas na verdade, meu irmão, enquanto Jesus não voltar, seja hoje, seja daqui a pouco, seja amanhã, ou seja daqui muito tempo, nós precisamos viver os nossos melhores dias na terra. Tem muita coisa ainda para ser conquistada, tem muita coisa para fazer aqui na terra, tem muita coisa para Deus usar você para fazer e te levar a lugares que você ainda não foi, e chegar a lugares que Deus quer te levar e honrar. Agora, bem-aventurado, nós vemos aqui em Mateus 5, do 3 ao 11, 12, nessa passagem Jesus mostra para nós, está ensinando os seus discípulos, que é possível você ser feliz. Jesus revela como deve ser o nosso caráter, nós que buscamos o reino dos céus aqui na terra. Jesus está ensinando, sim, com certeza, um plano de bênçãos, um plano de prosperidade, um plano de felicidade, mas isso, meu irmão, é baseado completamente em atitudes. E aí eu vejo que o que Jesus na verdade está falando, com outras palavras, é: se você tiver certas atitudes, você vai receber algumas bênçãos sobrenaturais, mas para que isso aconteça, você tem que basear a sua vida em atitudes. Não seria legal, meu irmão, se Deus chegasse para mim, eu recebesse uma unção, algum homem de Deus colocasse a mão na minha cabeça e falava: seja curado em nome de Jesus. Em um mês eu perdesse 47 quilos. Pastor, Deus pode fazer isso? Claro que pode, meu irmão. Quem sou eu para dizer que não? Mas o meu sucesso, a minha perca de peso, ela foi baseada e ela é baseada em atitudes.
Hoje no almoço eu comi um feijão tropeiro. Jesus, que delícia. Eu já vim do aeroporto de Uberlândia para Patrocínio, o Douglas fazendo propaganda da pamonha que vai ter depois do culto. E eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Mas como que eu como pamonha? Como que eu como feijão tropeiro? Meu irmão, amanhã eu estou 1 hora na esteira, mandando bala. Falei com ele, essa semana eu corri 1 hora. Para quem entende alguma coisinha de esteira, a velocidade 10.0, no pau, como diz lá no Rio, 1 hora. Perdi 702 calorias em 1 hora. Aí me dá o direito de comer uma coxinha, não essa pequena de festa não, essa normal, tem 600 calorias, eu tenho que correr 1 hora para perder uma coxinha, deixa isso para lá, né? Mas as nossas conquistas, elas são baseadas em atitudes, é isso que Jesus está ensinando para a gente. A sua habilidade de lidar com as ofensas, isso na verdade vai determinar os próximos 20, 30 anos da sua vida, meu irmão. Tem gente que vê o que Deus tem feito na minha vida. Semana passada o pastor Josué Gonçalves me ligou, né? Pastor Tiago, eu quero que você pregue em Águas de Lindóia para 2.000 líderes, num hotel lá muito bacana, onde o pastor Silas faz os eventos. E quando ele falou isso, minha perna tremeu, me deu um frio na barriga, né? E aí alguns amigos que ficaram sabendo, como pode, cara, do nada pastor Josué Gonçalves te chamar para pregar para 2.000 líderes. Eu falei, meu irmão, diga para alguém que está do seu lado aí, nada é do nada. Pode falar. Nada é do nada. Então Jesus está ensinando para nós um plano de bênção, sim, mas baseado em atitudes. Eu falei, do nada ele me convidou. Ninguém sabe tudo que eu já passei nesses 10 anos de pastor. Ninguém sabe que eu já tive câncer, ninguém sabe que eu já pesei 141 quilos, ninguém sabe, do nada, o filho do pastor Silmar Coelho está viajando por aí, do nada, nada é do nada. Então Jesus está ensinando na verdade para nós, atitudes, e Deus tem me mostrado que Deus na verdade, Ele vai te promover de acordo com o seu nível e a sua capacidade de suportar a dor. Eu vou repetir, Deus, Ele promove você de acordo com a sua capacidade de suportar a dor. A hora que você consegue suportar uma dor, você na verdade recebe uma promoção de Deus. Na hora que você fala, Deus, eu não aguento mais, me livra desse problema, Ele te livra do problema. Só que consequentemente você deixa de receber aquilo que aquele problema ia te trazer. Da mesma forma que você deixa de ter um problema, você deixa de ter uma promoção. Se você for ver, meu irmão, no mundo corporativo, no mercado de trabalho secular, nada a ver com igreja, você sabe que quanto mais você sabe, quanto mais problemas você resolve, mais você é recompensado, mais você é pago. Eu morei 10 anos nos Estados Unidos e trabalhei em muitos lugares, mas um dos lugares que eu trabalhei na minha época de faculdade de administração lá fora, foi o quê? Eu trabalhei no McDonald's, por exemplo. Eu não sei como que funciona aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos, para eu chegar a gerente do McDonald's, eu tive que aprender todas as funções do McDonald's. Desde lavar a louça, limpar a lata de lixo, lavar banheiro, fazer os hambúrgueres, embrulhar, atender no drive-thru, na janela, tudo. Eu tive que saber todas as funções para poder chegar no cargo máximo. Aí com 18 anos eu comecei a trabalhar, com 16 lá no McDonald's, com 18 eu era gerente da loja. Mas eu tive que aprender todas as funções para chegar a um determinado cargo. E você nunca será, por exemplo, um executivo, você nunca será um homem de sucesso, uma mulher de sucesso no meio do mercado de trabalho, se você não souber lidar com o estresse.
Por isso que eu comecei e escolhi me cuidar. Não é para ficar bonito, ficar magro, ficar parecido com meu pai, como ele diz. Não, meu irmão, eu comecei a me cuidar, primeiro, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Segundo, eu comecei a me cuidar, porque toda a pressão que eu vivo de trabalho, de contas a pagar, de problemas para resolver, eu ia morrer. O médico falou, você vai ter um piripaque, você vai morrer, porque você não vai aguentar por muito tempo uma pressão 22/14, o triglicerídeo 369 e todas essas coisas. Porque o sucesso ele vai vir baseado com a sua capacidade de lidar com o estresse. Você vê, por exemplo, pessoas que viram o gerente, que eram seu amigo, trabalhavam com você, iam almoçar com você, todo dia ia para o trabalho junto com você, pegava carona com você ou dava carona para você. De repente, essa pessoa ela é promovida. Alguém da empresa olha, gostei desse cara, vamos promover ele. E de repente, quando o cara é promovido, ele se mostra, na verdade, quem ele é. Aquele cara que era teu amigo não fala contigo mais, porque agora eu sou o chefe. Aquele cara que ia almoçar com você, não, agora eu não posso me misturar, porque eu estou num outro nível. E eu tenho falado por todos os lugares que eu tenho passado, meu irmão, pior coisa que tem para mim é você ver uma pessoa pequena demais para a posição grande que ela ocupa. Você vê muitas vezes pessoas pequenas em posições grandes. Meu irmão, você pode perguntar ao pastor Wallace, que ele tem o privilégio de viajar e ver muita coisa por aí. Como nós vamos muitos eventos juntos e já ficamos no mesmo quarto várias vezes. Até no nosso meio, até no reino de Deus, meu irmão, quanto maior a pessoa é, mais simples ela é. Todas as pessoas que eu vejo têm uma ascensão meteórica, que de repente ficaram famosas e começam a se achar, é rapidinho a queda. Esses dias o Anderson Freire, que é um amigão nosso, para vocês terem ideia, o Anderson Freire, quando tinha 10, 11 anos de idade, ele já tocava teclado. Quando meu pai pregava nos eventos da Igreja Metodista Wesleyana, o Anderson Freire foi na igreja que eu sou pastor, muitos anos antes de assinar contrato com a MK, com a banda Gion, que depois virou Anderson Freire, carreira solo, essa coisa toda meteórica que nós vemos Brasil afora, compondo para todo mundo. O Anderson Freire, na verdade, era um compositor, não era um cantor. E eu levei ele na igreja, meu pai falou, você tem que levar um cara aí, lá do Espírito Santo, cara legal, ele é muito gente boa, leva ele para cantar. Quando eu soube das músicas que pessoas gravaram, muitas músicas da Fernanda Brum, Bruna Carla, um monte de gente, eu falei, rapaz, é verdade que você compôs um monte de música legal aí, famosa? Ele, pastor. E eu falei, então faz o seguinte, antes de eu pregar, eu te dou 5 minutos para você fazer um medley aí, me emendar umas 3, 4 músicas, uma atrás da outra. E ele começou, não é tarde para se sonhar, o céu ainda é azul, a esperança, Senhor, não vou dividir minha adoração, remove a minha pedra, como aqui eu ia, esse é Regis Danés, viajei agora, como na mão no teu poder, Senhor, antes de Raquel Melo gravar isso, meu irmão, com Nani Azevedo, músicas que o Anderson compôs há 10 anos atrás. Ele cantou na igreja e eu falei, rapaz, Deus vai te levar a um patamar sobrenatural. Pastor, a gravadora nenhuma acredita em mim. Que o Anderson agora também está emagrecendo, mas era bem gordão. Se você chegar perto dele, você vai ver que ele tem um cacoete, ele fica o tempo todo assim, ó. Né? E ele mesmo falou, pastor, eu sou gordo, sou feio, e tem o cacoete, todo ao contrário do padrão de todas as gravadoras. Eu falei, mas Anderson, se você continuar simples, Deus vai te levar a lugares sobrenaturais. Agora ele gravou um DVD há pouco tempo, ao vivo, e ele fez um medley. Aquilo que ele tinha feito lá na igreja que eu sou pastor há quase 10 anos atrás. Sabe por quê, meu irmão? Simplicidade. Pior coisa que tem uma pessoa pequena numa função grande.
Sabe por quê? Porque a pessoa revela o seu estresse, ela revela a sua incapacidade de lidar com a pressão e com as pessoas. O Anderson me mandou um vídeo que eu achei muito bacana. Ele estava no interior da Bahia cantando, e o único lugar que tinha para comer era tipo uma churrascaria dessas bem ruinzinhas mesmo, de beira de estrada. Ele falou que tinha mais mosca do que carne. E ele ali fazendo aquela festa, comendo e legal e tudo. Quando eles saíram da churrascaria, ele disse que ele ouviu a música: sua raridade não está naquilo que você... Ele, caramba, minha música, olha que legal, onde é que está vendo esse som? Aí o rapaz que estava, não, vamos embora, Anderson, está na hora, o evento é daqui a pouco, não dá. Não, eu quero saber de onde é essa música, de onde está vindo esse som. E aí eles olharam assim no meio do quase que um sertão, uma casinha lá embaixo, aquele eco, ouvindo a música, baixinho. Ele foi andando, se aproximando. Quando chegou naquela casinha, bem simplesinha mesmo, ele, tem alguém em casa aí? Não tinha campainha, bateu palma. Tem alguém em casa? E nada, e a música alto, rolando lá, o CD. Aí de repente olha uma velhinha pela janela assim, meu Deus, eu não acredito. E começou a chorar. Deus é fiel. Hoje é meu aniversário. E ele começou: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Ele falou: pastor Tiago, um dia eu estou cantando para 200 mil pessoas, 400 mil pessoas, como a Marcha para Jesus de Curitiba agora sábado, ontem. Mas tem dia que eu preciso ir num casebre, numa casinha simples, cantar no aniversário da velhinha, sem saber que era aniversário dela, e bater palma na porta dela. Sabe por quê, meu irmão? Bem-aventurado é aquele que é simples também. Ah, Deus pode fazer? Pode. Deus pode promover, Deus pode te levar a lugares que você não imagina, meu irmão. Eu estava essa semana falando com o pastor Nelson Júnior, que se tornou um amigo meu, que tem um projeto chamado Eu Escolhi Esperar, muito bacana, com os jovens. Nós fizemos essa parceria, eu escolhi esperar, eu escolhi me cuidar, um ajudando o outro, um promovendo o outro. E o pastor Nelson falou: sabe onde eu estou, Tiago? Me mandou um WhatsApp, um áudio. Eu falei: não faço a mínima ideia. Ele falou: estou aqui na França, em Paris, na casa do Davi Luiz, zagueiro da seleção brasileira. Eu estou hospedado na casa dele. Eu falei: é mesmo, pastor? Que legal, manda um abraço para o Davi aí. Fala para ele que eu conheço um cara que é amigo dele. É mesmo? Quem? O Neymar. E aí o Davi achou engraçado: ué, pastor Tiago conhece o Neymar? Foi: conheço, da televisão, de ver os jogos da seleção e tal, só para descontrair. E aí o Davi lá de Paris falou: vou gravar um vídeo para recomendar o Eu Escolhi Me Cuidar. Você vê como que Deus faz, meu irmão? Um amigo que estava lá em Paris, na casa do Davi Luiz, até rimou, vai gravar um vídeo para me abençoar, para me ajudar, para abrir porta. Mas por que eu estou te falando isso? Deus pode levar aquilo que Deus tem colocado no teu coração a lugares que você não imagina. Só que eu não posso te iludir. Eu preciso te mostrar o que a Bíblia diz em Lucas 12:48, que a quem muito é dado, muito será o que? Exigido, muito será cobrado. A quem muito é confiado, muito mais lhe será pedido. Então, meu irmão, por isso que o nosso sucesso, as nossas conquistas, elas têm que ser baseadas em atitudes. Por isso que a Bíblia é tão inteligente em falar que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei. Por quê? Para você ser colocado sobre o muito, você tem que aprender a ser fiel no pouco, porque senão Deus já sabe que você não vai ser fiel no muito. Ah, pastor, é pecado ter dinheiro? Não, meu irmão. O erro não é você ter dinheiro para servir a Deus. O erro é você servir a Deus para ter dinheiro. Qual é a diferença, pastor? Explica isso aí. Semana passada, chegou um cara lá na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, o pastor Silas, lá na Penha, com uma mala dessas de rodinha de viagem, igual a minha que está ali fora, com o meu material. Pastor, eu preciso falar com o senhor. Tá bom. Aí o pastor Silas: vamos no gabinete. O cara sabia o horário que o pastor Silas ia estar lá, e foi uma terça-feira de manhã.
Vamos no gabinete, então. Entrou no gabinete, o cara com aquela mala, o pastor Silas olhou para ele e falou: o senhor vai viajar? Ele falou: não, eu trouxe uma oferta. Ah, é? Então vamos na tesouraria. Aí eles foram para a tesouraria, o cara botou aquela mala em cima da mesa e abriu. Tinha R$1 milhão em dinheiro. Pastor, o que é isso? R$1 milhão, uma oferta? É. Isso é alguém que se serve do dinheiro para servir a Deus. Não alguém que se serve de Deus para servir ao dinheiro. Qual é a diferença? A diferença, Senhor, o Senhor pode me enriquecer, porque quanto mais o Senhor me der, mais eu vou investir na tua obra. Isso é uma coisa, meu irmão. Agora, Senhor, eu estou te buscando, eu quero bênção, quero bênção, quero bênção. Aí Deus te dá a bênção, você some. Ah, eu quero um carro para fazer a tua obra, eu quero um carro para fazer a obra. Lá em São Paulo, em Itaquera, onde meu pai foi pastor 11 anos, tinha um cara muito engraçado, nordestino. Ele: eu quero um carro para fazer a obra, eu quero um carro para fazer a obra. E aí Deus deu realmente o carro a ele. Primeiro domingo ele saiu de Itaquera, foi para Santos, para a praia. Segundo domingo ele saiu de Itaquera para ir para Santos, para a praia de novo. Terceiro, quarto, quinto domingo ele indo para a praia. Em vez de ir para a igreja, ele ia para a praia. Aí no sexto domingo foi muito engraçado, eu era criança, eu lembro disso. Ele chegou: pastor Silmar, Deus me deu o carro. Primeiro domingo eu fui para a praia, segundo domingo eu fui para a praia, terceiro, quarto, quinto eu fui para a praia. No sexto domingo eu dei com o carro no poste para eu deixar de ser besta, porque eu falei para Deus que eu queria um carro para servir a Deus, e eu não fui na igreja desde que eu ganhei o carro. Então Deus deixou eu bater com o carro, acabei com o carro, para eu deixar de ser besta. Ele falou assim: porque o problema não é você ter, meu irmão. O problema é você saber lidar com aquilo que você tem. Por isso as nossas conquistas, elas são baseadas em atitudes, em processo. Em Lucas, no capítulo 18, versículo 21 e 22, tem um texto que eu gosto muito, que diz assim: então Pedro, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não, te digo que até 7 vezes, até 70 vezes 7. Não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Se você fizer a conta, 70 vezes 7 dá 490. Pastor, o que é isso? Eu vou perdoar 490 vezes? O que Jesus está falando, meu irmão, para nós, e esse é um dos grandes segredos para você ter sucesso. E da mesma forma que você inspira a ofensa, alguém me ofendeu, ai, doeu. Você põe isso para fora. Saiu. Ofendeu, saiu. Ofendeu, saiu. Ofendeu, saiu. O dia que eu aprendi isso, meu irmão, a minha vida mudou, meu ministério começou a mudar, a minha casa mudou. Sabe por quê? Porque existem coisas que na verdade estão te fazendo mal. Sabe por quê, meu irmão? Todo o nosso corpo, ele tem um sistema de entrada e um sistema de saída. O ouvido, a gente fala, né? Uma palavra, para não te fazer mal, ela tem que entrar pelo ouvido, ela tem que sair pelo outro. O nariz, você respira e solta pela boca, ou pelo próprio nariz. Até a comida, você come, e eu não preciso dizer por onde sai, mas ela sai. Agora o problema é que o coração, ele não tem válvula de escape. O coração não tem escapamento, não tem cano de descarga. Aquilo que entra no coração, se você não colocar para fora, ele vai te machucar, vai te apertar, vai te fazer sofrer. Então, na verdade, eu recebo a ofensa e eu libero o perdão. Eu recebo a ofensa, eu libero o perdão. É isso que a Bíblia está falando. Nem que seja necessário 490 vezes. Eu ofendeu, perdoa. Ofendeu, perdoa. Ofendeu, perdoa. Meu irmão, não interessa quem ofendeu, como ofendeu, se ele está certo ou está errado. Perdoa, porque na verdade isso está fazendo mal a você, isso não está fazendo mal a ele.
Às vezes a pessoa está lá vivendo numa boa, errou, pecou, te ofendeu, machucou, bagunçou com a tua vida, e você está aí triste, machucado, como diz o meu pai, segurando uma brasa na mão, para jogar na cara dele na hora que ele voltar. Na hora que ele voltar, ele vai ver só. Só que enquanto ele não volta, você está segurando a brasa e queimando a sua mão. Então Jesus está falando: libera, perdoa, deixa isso para lá, meu irmão. Esses dias a mulher falou: pastor, eu preciso de ajuda, que eu preciso perdoar o meu pai. Tá bom, eu te ajudo. Você vai lá, você vai ligar para o teu pai, você vai marcar um encontro com ele. Não, pastor, tem 12 anos que meu pai morreu. Eu falei: como que você vai pedir perdão ou vai perdoar um cara que já morreu, irmã? Ah, porque meu pai, não sei, meu irmão, teu pai já morreu. Você que precisa ser liberta disso, você que precisa deixar isso para lá, você que precisa ser curada, você que precisa ser restaurada. Ah, eu não consigo, pastor. Claro que você consegue, você é a imagem, você é a semelhança do Criador. Tem gente que fala para mim: ah, eu não tenho essa força de vontade, pastor, para perder peso, eu não consigo. Quando eu vejo, eu já comi, quando eu vejo, eu já falei, Claro que você tem, claro que você consegue, meu irmão. Na verdade, você só não usa a capacidade que você tem nessa área. Ah, eu não consigo controlar a alimentação. Como que a gente consegue controlar o palavrão? A minha memória é uma droga, pastor. Eu não consigo lembrar nada da Bíblia. Eu leio milhares de vezes, eu esqueço tudo. Meu irmão, a tua memória não é uma droga, uma porcaria. Você é que não está usando a sua memória nessa área. Porque se eu te perguntar o teu telefone, você sabe. Ah, eu sou ruim de número, eu tenho que olhar o meu telefone para te dar o número. Mas se eu te perguntar que horas eu culto amanhã, você já sabe. Se eu perguntar qual é o teu endereço, você sabe. Então a sua capacidade, ela já existe. Ela só tem que ser desenvolvida em algumas áreas. Por isso Jesus está falando do evangelho de bênção, sim, mas baseado em atitudes. Porque muitas vezes, meu irmão, quem está perdendo de viver e de chegar ao nosso destino é nós mesmos. Como eu já falei, às vezes a pessoa está vivendo numa boa. A pessoa te traiu, a pessoa te feriu, a pessoa te machucou, a pessoa te expôs a algo que não era verdade, a pessoa caluniou. Uma vez colocaram uma besteira sobre minha pessoa na internet, no Facebook. E eu falei para mim mesmo e para Deus: Senhor, eu não vou dar essa pessoa essa moral. Como assim, pastor? Eu não vou deixar com que ela consiga tirar a minha paz. Eu sei quem eu tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu peço, do que tudo que eu imagino. Eu não vou deixar com que esse caluniador receba essa moral, esse crédito de tirar a minha paz e de tirar a minha bênção. Ah, pastor, mas tem alguém que me deve um dinheiro. Meu irmão, quer um conselho? Perdoa também. Porque talvez essa dívida está te tirando a paz. E você, sem a paz, você não consegue o dinheiro. Mas com a paz no coração, que seja uma semente, que Deus abençoe. Deixa isso para lá. Deus te dá a paz, Deus te dá a capacidade de conquistar muito mais do que às vezes aquilo que alguém está te devendo. Nós estamos numa campanha chamada Portas Abertas na igreja. E o irmão falou: pastor, agora vai. Tem um irmão, primo e irmão, crente, se diz homem de Deus. Ele está me devendo R$300 há 6 anos. E eu estou orando, a campanha que eu estou fazendo é para ele me pagar. Eu falei: meu irmão, pelo amor de Deus. Tem hora que a gente usa a nossa fé erradamente, com todo respeito. Eu falei para ele: se você crê que Deus pode tocar no coração de alguém, depois de 6 anos, te pagar R$300, por que você não usa essa mesma fé para Deus abrir uma porta para você de R$3.000, 10 vezes mais do que a sua dívida? Ah, como assim, pastor? Como assim, meu irmão? É a mesma coisa de você chegar para um milionário e pedir um copo de café. Imagina o Eike Batista, antes dessa confusão toda, cara mais rico do Brasil,
ele chegasse para o pastor Wallace aqui, o que a igreja está precisando, pastor? Pode falar qualquer coisa que eu vou dar. Deus tocou no meu coração para eu ofertar para a igreja Batista Ágape, de patrocínio, qualquer coisa. Aí o pastor Wallace chega para ele: não sabe o que é, seu Eike Batista? A gente está precisando comprar mais 20 cadeiras. Tem gente aqui que talvez ia enforcar o pastor. Tá doido, pastor? Se você falasse que ele comprar esse prédio, ele dava. Se você falasse construir um terreno aqui, um prédio para 10 milhões de reais, ele dava. O senhor vai pedir 20 cadeiras? Mas, meu irmão, é assim que as pessoas fazem com Deus às vezes. Claro que Deus não vai te dar 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, se você não sabe administrar 5, 10, 20, 100. Mas o que eu quero que você entenda é que Jesus, nesse bate-papo com seus discípulos, ele está mostrando para nós que muitas vezes pessoas grandes são paradas por problemas pequenos. Muitas vezes pessoas grandes são paradas por problemas pequenos. Eu estava em Jerusalém, meu irmão, lá em Israel, numa reunião com os caras gigantes, eu e meu irmão Felipe, alguns pastores, líderes aqui do Brasil. E a gente foi numa reunião com o embaixador de Israel. Fomos na mesma reunião, tinha um cara que é dono praticamente de tudo lá, um multimilionário de vários hotéis e tal, e o cara, aviões particulares e um monte de coisa. E era uma reunião de negócios que a gente estava participando por participar. E eu falei para o Felipe: esse tipo de reunião é o tipo da reunião que a gente entra e sai calado, a gente só aprende, só olha. E chegou um momento que eles começaram a brigar, e falando números tipo milhões, bilhões de dólares. Eu comecei a olhar assim e falei: Jesus, o que é isso? E eles começaram a brigar, eu quase que saí no tapa. Não, porque isso está errado, que não sei o que, e se estressando, e um outro ficou em pé e botou o dedo na cara, aquela confusão. Eu falei: Felipe, onde que a gente veio se meter? Aí chegou uma hora que o chefão lá, o todo poderoso milionário chefão, olhou para o relógio: ih, 12:00, vamos almoçar. Eu fiquei olhando para a cara do meu irmão, falei: como pode? Os caras estão brigando, estão discutindo, falando em milhões. 12:00, está na hora do almoço. Para a briga, para tudo, para a reunião, para a confusão. Vamos almoçar. E aí começou a entrar aqueles mordomos, garçons, entregar comida e tal. Eu brinquei com os pastores aqui do Brasil, falei: caramba, depois dessa briga toda, será que esse troço não está envenenado aqui, meu irmão? Mas quando eu estava vendo aquela cena, aquela confusão, ficou tudo tranquilo. Daqui a pouco a gente volta a discutir, daqui a pouco a gente volta a brigar. Mas vamos almoçar. O Espírito Santo falou para mim: não existe problema grande o suficiente para te impedir de fazer aquilo que é fundamental, aquilo que é mais importante. Como assim, pastor? Meu irmão, se você ficar sem almoçar e vendo estressado e vendo número e tal, a gente não consegue raciocinar. Ah, pastor, você nunca fica sem almoçar? Claro que eu fico muitas vezes. Mas o que eu quero te mostrar é que não existe problema grande o suficiente para tirar a tua paz. Não existe problema que seja maior do que você, do que o Deus que você serve. A gente não pode se preocupar ao ponto que nós, que somos pessoas grandes, que somos filhos de Deus, vamos ser parados por problemas pequenos. Esses dias eu estava pensando, eu já estou encerrando, em algo tremendo. Foi: você tem noção, meu irmão, o que é você ser imagem e semelhança de Deus? Você tem noção o que é ser filho de Deus? A gente sempre fala isso, né? Quando alguém aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu sempre falo assim: olha, você era criatura de Deus.
a partir de agora você é filho de Deus. Mas você tem noção o que é ser filho de Deus? Eu estava pensando no negócio que essa semana passada eu falei com meu pai, na viagem que nós estávamos em São Paulo, eu falei: pai, você já parou para pensar que na velha aliança ninguém era filho de Deus? Porque a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se nós nos tornamos filhos de Deus por causa de Jesus, preste atenção, meu irmão, Davi era segundo o coração de Deus, só que Davi não era filho de Deus, ele era servo de Deus. Moisés fez tudo o que fez, abriu o mar vermelho, mas não era filho de Deus, era servo de Deus. O que eu quero te mostrar com isso? Todos esses grandes homens de Deus, que a gente acha que eles são ícones e eles não tinham algo que nós temos. Você é filho de Deus, você tem a inteligência, a capacidade, você é imagem e semelhança de Deus. Então você não pode deixar com que um pequeno problema: ah, pastor, mas o meu problema é grande. Meu irmão, Deus é maior. Ah, pastor, mas a dívida que eu tenho é grande. Deus é maior. Ah, pastor, mas a minha mulher foi embora. Meu irmão, Deus é maior. Pastor, eu não sei o que eu vou fazer. Eu fui mandado embora, eu era enfermeiro, agora eu não sei o que eu vou... Deus é maior. Deus pode te dar uma ideia para você fazer pulseiras e dizimar R$650. Ah, pastor, mas eu não sei como que eu vou sair. Deus é maior, meu irmão. E para encerrar, eu estou lembrando aqui, uma vez que eu estava em Brasília pregando, eu fiquei a tarde toda no hotel, descansando um pouquinho, estava dando na televisão, um canal, um documentário sobre águias, que a águia... chega um tempo da sua vida que ela, mesmo com o seu bico, ela arranca as suas penas, né? Ela puxa com o bico, arrancando, para que ela possa renovar as suas penas. Depois chega um tempo da sua vida que ela começa a bater com o bico na pedra, até que aquele bico caia e nasce um novo bico. Porque com o tempo, o bico da águia, ela começa a se encurvar assim, ó. E com aquele bico torto, em vez de reto, ela não consegue mais fazer certas coisas, inclusive de caçar. Então é preciso ela renovar o bico, é preciso ela arrancar o seu próprio bico para nascer um outro bico. E aí o documentário explicando isso, e eu achei aquilo interessante, fiquei observando, e de repente veio ao meu pensamento algo assim: como que é que a águia se alimenta quando ela está sem bico? Fiquei pensando, como que essa minhoca, ou sei lá o que ela come, quando ela está sem bico? Quando eu me fiz essa pergunta, o cara que estava narrando o documentário falou assim: depois do comercial, nós vamos mostrar para você como que a águia se alimenta quando ela está sem bico. Eu falei: uau, é isso aí que eu queria saber. Aí voltou. Quando a águia está sem bico, uma outra águia que está com bico caça por ela e coloca a comida na boca dela. E aí o Espírito Santo falou ao meu coração: tem dia que você vai encontrar alguém sem bico e você vai ter que alimentar essa pessoa. Você não vai ter, tá sem pena, tá sem bico, tá. Não, meu irmão, porque um dia pode ser você que vai estar sem bico e alguém vai colocar a comidinha na sua boca também para você não morrer. E aí o documentário falou assim, para encerrar o documentário, eu encerro a minha palavra: você sabia que a águia se reproduz no ar? Ela acasala com outra águia voando no ar. Ela é tão águia que até sexo ela faz voando.
E aí eu olhei aquilo, eu falei, caramba, que troço de maluco. E aí você pode achar que é coisa da minha cabeça, mas Deus falou comigo. Sabe por que a águia se reproduz no ar? Por que, Senhor? Para ela não correr o risco de se reproduzir com um pombo. Porque tem coisa que Deus só vai fazer quando você estiver voando. Cuidado, meu irmão, com quem você se relaciona. Cuidado com quem você abre a porta da sua casa. Cuidado com quem você conta os seus segredos. Cuidado com quem você compartilha até as suas necessidades e os seus pedidos de oração. Eu sou pastor de igreja e coisa terrível que tem é quando alguém chega, irmão, tá sabendo, vamos orar porque o irmão... E às vezes pedindo oração as pessoas contam aquilo que não era para contar. Vamos orar pelo irmão porque isso. Na verdade, muito mais do que pedir oração, você está expondo o problema. E você talvez nem orou, mas você está falando, vamos orar e não ora. Está contando para os outros para quê? Quer orar? Ora, meu irmão. Mas a águia, que é águia, ela sabe se colocar no seu lugar. Ela sabe ajudar o próximo. Tem aquele velho ditado que diz assim, você nunca sabe o dia de amanhã, mas não é por isso não. É porque, meu irmão, Deus é um Deus que está disposto a renovar suas penas, que está disposto a te dar um bico novo se for necessário. E esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que abre a tua mente, que abre o teu coração, que transforma. E esse é o Deus que nós estamos pregando aqui, que eu vim lá do Rio para falar com você hoje e amanhã. Porque eu creio, meu irmão, no evangelho de bênçãos, sim. Mas eu creio no evangelho de bênçãos baseado em atitudes. Jesus fala, bem-aventurado é. Sabe por quê? Porque ser é muito mais do que ter. Não é bem-aventurado aquele que tem, é bem-aventurado aquele que é. Porque se você é, você pode ter. Mas se você tem, não necessariamente você é. Então, com essa primeira palavra, eu quero te fazer pensar. Eu sei que é o tipo de palavra que talvez não tem muito glória a Deus, não tem muito, meu Deus. Mas o meu desejo é que essa palavra seja uma palavra para depois do culto, não só para a hora do culto. Meu desejo é que daqui 1 ano, 2, sei lá, quando eu encontrar com o pastor Wallace em outros lugares, eu quanto tempo voltar aqui, ou ele for lá no Rio, ou a gente se encontrar em algum lugar, pastor, aquela palavra mexeu com o povo, aquela palavra fez o povo pensar. É esse que é o meu objetivo aqui. E eu quero orar por você, meu irmão. Eu sei que a hora já foi, mas rapidinho, se Deus falou com você, fique em pé, por favor. Enquanto o pessoal canta um louvor aqui, eu não posso sair daqui sem orar por você. Se você quiser, saia do seu lugar rapidinho, chega aqui à frente, por favor. Já vou devolver o microfone para o pastor Wallace, mas eu preciso orar, preciso abençoar você. Não deixe com que os seus desafios, os seus problemas venham ser maior do que você.